Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Maria. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Refletindo a Paz. Hoje nós vamos nos dedicar à série Libertação. Todo primeiro sábado de cada mês, nós focamos um tema que nos ajuda a refletir, a pensar, a aprofundar sobre a importância da nossa libertação. Nessa série, nós procuramos refletir sobre diferentes temas, né? E se a gente for parar para pensar, quase todos os temas nos ajudam a encontrar o melhor caminho em prol da nossa libertação, em prol da nossa evolução espiritual. E aí, vocês estão se dedicando à evolução espiritual, à evolução da alma, evolução do nosso ser? Será que nós já estamos realizando esse processo de libertação? Quem não assistiu ao vídeo 1 e ao vídeo 2, né, que nós já postamos, é só acessar a playlist onde está a série Libertação aqui no canal, tá bom? Então, é muito importante prestarmos atenção no que estamos fazendo em nosso dia a dia. Sabe por quê? Porque tudo que fazemos significa que fizemos uma escolha. Por isso que nós selecionamos esse tema para tratarmos aqui hoje, né? Para aprofundarmos, para conversarmos sobre questões importantes relacionadas às escolhas que nós realizamos em nosso dia a dia. Cada escolha que nós realizamos tem implicações em nossa evolução espiritual. Isso aqui a gente já tem que estar afirmando, né? Isso é uma afirmativa, e é uma afirmativa muito séria, né? Cada escolha que realizamos tem implicações significativas em nossa evolução espiritual. Então, uma única escolha tem implicações. Imagina as diferentes escolhas que nós realizamos no nosso dia a dia. São múltiplas implicações, né? E aí a gente já fica se perguntando, né, como que eu tenho feito as escolhas? De que modo eu tenho feito as escolhas? Quais são as escolhas que eu tenho feito? A gente vive tão no automático que às vezes a gente nem sabe, a gente nem percebe. Só aquelas escolhas mais assim, desafiadoras, né? As grandes escolhas que a gente considera grande, né? Que às vezes a gente tem consciência do momento que nós estamos escolhendo. Mas e aquelas escolhas do nosso dia a dia? Então essa reflexão é importante porque se considerarmos que a nossa libertação tem relação estreita com a nossa evolução moral, então fiquemos atentos e atentas às escolhas que costumamos fazer, não é mesmo? E já vamos iniciar então, dando continuidade a essa reflexão inicial, né, falando da escolha de estarmos nesse mundo terreno. Então nós selecionamos o tema escolha e dentro desse tema escolha nós vamos focar o motivo de termos escolhido estarmos aqui nesse mundo terreno. São vários subtemas que a gente pode trazer, mas esse que a gente considerou pertinente para o dia de hoje. Achamos que esse é um ótimo assunto para refletirmos e fazermos relações com os outros temas que nós discutimos aqui na série Libertação. Então, para enriquecer o sentido de escolha
que nós vamos tratar hoje, nós queremos aprofundar sobre o nosso nascimento aqui nesse planeta, sobre a nossa vinda aqui para esse planeta. Então, quando nós planejamos o nosso nascimento, o nosso retorno para cá, a nossa reencarnação, né, dependendo da religião que você frequenta, você vai usar a nomenclatura mais apropriada, né, à sua doutrina. Então, quando nós planejamos vir para esse planeta terreno, possivelmente nós fizemos algumas escolhas, não é mesmo? De nascermos nessa família que temos aqui, de vivermos essas experiências que vivemos, tanto as agradáveis como as desagradáveis, de vivermos as provações das experiências agradáveis e desagradáveis. Possivelmente nós participamos desse planejamento, ora fazendo escolhas, ora ouvindo quais eram as orientações e acatando as escolhas de Jesus Cristo e dos nossos anjos da guarda. Então, essas escolhas podem ter sido realizadas por mim, por nós, mas tem muitas pessoas, né, tem muitas almas que são orientadas a viverem determinadas experiências terrenas e ainda assim constitui uma escolha, porque foi o que escolhemos em vidas pretéritas que nos colocou nessa situação de acatar a escolha da espiritualidade maior, de Jesus Cristo, dos nossos anjos da guarda. Então, às vezes a gente pode falar assim, mas eu não escolhi, foi determinado para mim esse planejamento. Mas essa determinação desse planejamento foi necessária por causa das escolhas que eu fiz no meu passado. De repente eu fiz escolhas ruins que me colocam numa situação, né, de ter que acatar aquilo que Jesus, aquilo que a espiritualidade maior está determinando para a minha evolução espiritual. Só que a partir do momento que nós estamos aqui no planeta Terra, nós temos a liberdade, o livre-arbítrio. Então aqui nós temos condições de fazermos as melhores escolhas. Então aqui a gente trouxe duas questões. Uma é que nós talvez tenhamos participado da escolha de estarmos aqui, e outra que nós podemos não ter tido essa permissão. Mas aqui, independente se nós participamos das escolhas, né, do nosso planejamento ou não, aqui nós temos o livre-arbítrio para escolhermos o melhor caminho, escolhermos as melhores experiências, escolhermos as melhores situações para vivermos essa vida terrena. Mas aí, falando que possivelmente nós participamos das escolhas, né, do planejamento, né, do nosso planejamento reencarnatório, do nosso planejamento, né, de estarmos aqui na Terra, nós não conseguimos lembrar, porque isso é uma misericórdia divina, esse véu do esquecimento, né? Porque imagina se a gente lembrasse dos motivos de estarmos aqui, considerando que somos espíritos imperfeitos, que temos imperfeições a romper e que muitas vezes estamos aqui por causa de coisas, de escolhas que nós fizemos que são bizarras, que são escolhas muito ruins que nós fizemos em vidas passadas. Estamos aqui para tentarmos evoluir, romper, né, nos livrarmos dessas imperfeições, né? Então, esse véu do esquecimento, né, que nós temos,
ele facilita a nossa vida enquanto estivermos aqui, para que possamos realizar as nossas escolhas no âmbito do livre-arbítrio sem interferência de algum tipo de interesse. Mas uma coisa a gente não pode deixar de falar para a gente estar rememorando. Um compromisso nós fizemos com Jesus Cristo, né, e com os nossos anjos da guarda, de estarmos aqui cumprindo com o planejamento, cumprindo com o nosso propósito. Isso aí pode ter certeza que nós nos comprometemos. E nesse propósito, né, que a gente está falando aqui, é o propósito da nossa libertação, da libertação das nossas imperfeições. Porque foram essas imperfeições que nos trouxeram para cá, para esse mundo terreno de grandes provações. Nós nos deparamos aqui o tempo inteiro com desafios, né? E até para fazermos as nossas escolhas, nós nos deparamos com desafios. Quantas vezes a gente fica sem saber o que fazer numa determinada situação, né? Só que as situações que nós vivemos aqui, isso é importante também da gente estar frisando, são compatíveis com o que nós precisamos viver nesse mundo terreno, né? São situações, né, que têm relação com o nosso propósito de alma, tem relação com as nossas imperfeições, tem relação com o que levou Jesus permitir que estivéssemos aqui no planeta terreno mais uma vez. E por que nós estamos aqui justamente nesse período de transição do planeta Terra? Né? Tem algum motivo. E aí, nesse planeta Terra, nesse momento de transição que nós vivemos, nós deparamos com as escolhas. As escolhas. Né? E geralmente, como eu já falei, são decisões desafiadoras que precisamos viver. Né? Lembrando que nós temos o livre-arbítrio e que por causa deles nós podemos fazer as escolhas. Por causa do livre-arbítrio, nós temos a liberdade de escolhermos o que nós queremos. Se nós não estamos escolhendo bem, nós precisamos parar, pensar, refletir, retomar a nossa vida. Porque nós temos liberdade. Mesmo que seja uma liberdade relativa, mas nós temos liberdade. Só que o fato de nos envolvermos com as questões materialistas desse mundo, nós acabamos nos esquecendo que nós somos uma alma, um espírito, vivendo num corpo físico, vivendo experiências materiais como forma de aprimoramento da nossa alma, da nossa moralidade. E pelo fato de nós nos esquecermos que somos espíritos vivendo aqui nesse corpo, nós acabamos caindo nas tentações materialistas desse mundo terreno, né? Tentações que nos induzem às mórbidas alegrias, aos mórbidos prazeres. Nós ficamos focados e focadas nas coisas terrenas, materialistas, materiais. Né? E a gente tem ouvido muito, né, em muitas palestras, muitas orientações, dizerem que tudo isso é ilusão do mundo terreno. São ilusões oriundas nas energias ruins, ou das energias ruins. Então, as tentações que nós caímos são ilusões desse mundo terreno
e são ilusões produzidas pelas energias ruins, que nos desviam do nosso real propósito. O nosso real propósito não é uma ilusão, é uma realidade que precisa interagir com esse mundo terreno para evoluir. Porque o nosso real propósito é a nossa evolução espiritual. E aí a culpa é de quem? Claro que é nossa. Nós é que atraímos essas energias ruins, né, para o nosso dia a dia, com os fluidos das imperfeições que nós irradiamos por meio dos nossos pensamentos e sentimentos, das nossas palavras e ações cotidianas. Do orgulho, da raiva, da fofoca, sabe? Do ciúme, da inveja, da traição, da falta de gratidão. São imperfeições oriundas de energias ruins que nos distanciam do nosso propósito de alma. Só que Deus gravou na nossa consciência os seus mandamentos. E aí a gente está falando de mandamento. Mandamento é para obedecer, né? Os mandamentos da lei de Deus são mandamentos importantes. Basta que a gente consiga acessá-los nos momentos de fazermos as escolhas. Se no momento que estamos numa situação de escolha, que possamos recorrer aos mandamentos de Deus, que estão aqui na nossa consciência gravados. Basta que acessemos. E para acessá-lo, nós precisamos tomar consciência de quem somos. Por isso é importante relembrar que, sendo nós espíritos vivendo num corpo físico, temporariamente o nosso verdadeiro mundo é um mundo espiritual. Se estamos aqui é porque precisamos aprimorar o nosso espírito, não o nosso corpo. Agora, nós precisamos aprimorar o nosso espírito por meio dos instrumentos materiais que temos aqui nesse mundo. Esses instrumentos foram criados e proporcionados por Deus para o nosso aprimoramento. E para aprimorarmos a nossa alma, o nosso ser, o foco aqui é o nosso espírito. Não é o nosso corpo, é o nosso corpo espiritual. Lembrando mais uma vez que quando morrermos, quando desencarnarmos, quando nos libertarmos desse corpo físico, retornaremos para a nossa casa, que é o mundo espiritual. Isso significa que se nós estamos focando nas escolhas materialistas, quando para lá voltarmos, nós não vamos ter o que levar, porque não dá para levar bens materiais. Tudo que é material fica aqui. Até o nosso corpo fica aqui. Ele vai, nosso corpo vai voltar à terra, vai se deteriorar, vai virar pó, fica aqui. O que volta para o mundo espiritual é a nossa alma, o nosso espírito. Então não dá para a nossa alma levar bens materiais. A nossa alma precisa levar bens morais. Então as nossas escolhas aqui precisam ser nessa perspectiva moral. Aí, quando a gente chega lá, de volta, a gente percebe que nada evoluímos, que nós perdemos nosso valioso tempo aqui, porque nós ignoramos o nosso propósito de alma. Ficamos focados nas mórbidas alegrias, nos mórbidos prazeres, nas questões materiais, e aí vai tudo pro brejo, Agora, se nós vamos escolher os bens materiais, se nós vamos usar os bens materiais
que nos são oferecidos pelo fruto do nosso trabalho ou por meio de uma outra fonte benévola, quer dizer, se nós escolhermos usar em prol do nosso bem-estar, apenas do nosso bem-estar, também não é uma boa escolha. Mas se nós estamos usando em prol do bem-estar do próximo, aí nós estaremos contribuindo para o nosso bem também. Então, tudo é uma questão de escolha. Tudo. Eu escolho ser uma pessoa melhor quando eu procuro redimensionar os meus pensamentos e sentimentos. Sim. Eu posso escolher ser uma pessoa melhor, melhorando os meus pensamentos e sentimentos. Porque assim eu vou qualificar as minhas palavras e as minhas ações. Então eu posso escolher pensar bem, não julgar. Eu posso escolher amar todas as pessoas indistintamente. Eu posso escolher educar meus filhos por meio do diálogo. Eu posso escolher ajudar as pessoas com as quais eu convivo, sem pretensão de receber nada em troca, independente de quem quer que seja. Seja ela uma pessoa que me provoca o tempo todo ou não, seja ela uma pessoa que nunca me ajudou, não tem problema. Seja ela uma pessoa que de repente me prejudicou, mas está precisando de ajuda, eu vou ajudar. Se eu não consigo ajudar, pelo menos não atrapalhar. Faço uma oração, desejo bem para ela. Tudo é questão de escolha. Porque se eu escolher desejar o mal para aquela pessoa que está nos desafiando, tenha certeza que eu vou atrair para junto de mim as energias ruins que vão me induzir a permanecer no mal, nas imperfeições. Mas é por isso que a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Então veja que eu posso evoluir espiritualmente se eu desejar. E para evoluir espiritualmente, tudo vai depender das escolhas que eu faço hoje, porque eu vou colher o que eu estou plantando. Das escolhas que eu faço diariamente. Como eu falei lá no início, não só as grandes escolhas, mas aquelas escolhas pequenas que eu tenho que fazer em relação aos pequenos desafios do dia a dia, que às vezes a gente nem percebe por causa da vivência automática que a gente tem. Nós temos que parar, pensar, refletir, para que possamos perceber esses detalhes, porque às vezes são esses detalhes que vão nos ajudar nas grandes escolhas. E nós temos uma notícia para te dar, uma notícia para dar para vocês. Escolher evoluir espiritualmente é viver num mar de rosas. E o que significa viver no mar de rosas? É no mar onde nós nos deparamos com um perfume maravilhoso. E também nos emaranhamos em seus galhos com afiados espinhos. Verdade. O perfume nos contagia com sublimes energias, de modo que nós possamos viver, nos arranhando, possamos viver sendo espetadas pelos espinhos, que são os desafios que nós vivemos em nosso cotidiano. Mas é um mar de rosas, Então a Terra é um mar de rosas, com muitas possibilidades de evolução, com muitas possibilidades de libertação. Por isso que escolher viver nesse planeta Terra
para evoluirmos espiritualmente, é um ato de coragem, mas, sobretudo, é uma responsabilidade. É uma coragem responsável. Responsabilidade em escolher a libertação da nossa alma. Nós escolhemos libertar a nossa alma, por isso nós estamos aqui. Então, nós temos que fazer as melhores escolhas para a nossa alma se libertar. A nossa alma, nós, o nosso ser. Nós não podemos mais continuar vivendo com foco nas ilusões desse mundo terreno, nas ilusões materialistas. Não podemos mais viver nessas ilusões. Nós precisamos focar na realidade. A realidade é a nossa alma. E a nossa alma, que somos nós, verdadeiramente nós, suplica urgência para a nossa consciência. É urgente tomarmos consciência da importância das nossas escolhas se desejamos nos libertar das imperfeições que nos escravizam. Nós estamos escravos das imperfeições. Sejamos sensatos e sensatas nas escolhas diárias que estamos fazendo. Sejamos trabalhadores da luz. Que possamos fazer brilhar a nossa luz. Essa é uma ótima escolha. Essa escolha liberta. Vamos refletir a paz por divina inspiração, em nome de Jesus Cristo. Gratidão e até a próxima reflexão nessa série Libertação.